Fique com a sua Bíblia aberta no Salmo 27. Amado Deus, aplica a Tua palavra ao coração do Teu povo, a iniciar pelo meu. Precisamos, ó Deus, compreender a Tua palavra e vivê-la. Precisamos, ó Deus, compreender que a Tua vontade nos foi revelada através das Sagradas Escrituras. E nelas nós cremos. Nelas nós confiamos, dependemos dos seus ensinamentos, a fim de que possamos viver a vida cristã com integridade, com lealdade ao Senhor. Continua, ó Deus, falando ao coração do Teu povo, da igreja do Senhor Jesus, da igreja do Cordeiro de Deus. E usa-me apenas como instrumento, simples instrumento para divulgar a palavra, para pregar a palavra. Assim, ó Deus, oro e agradeço pelos méritos de Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados, neste Salmo 27, o rei Davi manifesta total confiança no Senhor. Quando a gente olha para este Salmo 27, esta é a primeira verdade que salta diante dos nossos olhos. Davi confiava inteiramente no Senhor, mesmo diante das ameaças dos malfeitores, como ele diz no verso 2. Mesmo que a sua vida estivesse sendo ameaçada, a confiança de Davi continuava sendo posta no Senhor, seu Deus. O Salmo revela, meus amados, o anelo do coração do salmista pela presença de Deus, por ser Ele o que é, por ser Deus, por aquilo que Ele continua fazendo entre nós, fez na vida de Davi e continua fazendo na minha vida e também na sua vida. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, no qual Davi anelava, Davi confiava, Davi anelava muito pela presença soberana de Deus, confiava e anelava pela presença do Senhor. E nós também anelamos sempre pela presença de Deus. E anelamos essa presença porque nós conhecemos a pessoa de Jesus. Tivemos um encontro com Ele. O Espírito Santo entrou na minha vida e na sua vida. E esse Espírito tem despertado a minha vida e a sua vida por esse anelo, por essa presença do Senhor.
E é claro, nós confiamos inteiramente em Deus. O Salmo 27, a gente pode até dizer que é uma oração. Davi está orando ao seu Deus, orando ao seu Senhor. E quando a gente olha para a oração de Davi, o salmista não é apenas um adorador que anseia pela presença divina, pela presença de Deus, mas também um servo que se compromete em seguir o caminho do Senhor. Um servo. 2 versos apontam nesta direção. Se você olhar para o verso 8, Davi sinaliza exatamente isto. Ele diz no verso 8: buscarei, pois, o Senhor. Buscarei, Senhor, a tua presença. Está escrito no Salmo 8. Ao meu coração me ocorre: buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. O salmista determina no seu coração a continuar buscando a Deus. O verso 11, Davi diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Ensina-me, Senhor, a caminhar segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Mas eu quero voltar ainda para o verso 8. No verso 8 aparece a palavra presença. Esta palavra, em geral, ela significa a face de Deus. É o sinônimo da palavra presença no Velho Testamento. E no verso 8, a palavra presença aparece, meus amados, 2 vezes. Portanto, Davi estava anelando pela face bendita do Senhor. Mas, meus irmãos, no verso 11, Davi fala de caminho. Fala de caminho. Conhecer o caminho de Deus pode significar ter conhecimento da vontade divina para a vida. No caso de Davi, para a vida de Davi. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu quero trilhar segundo a tua vontade. Eu quero andar segundo a tua palavra. Ensina-me o teu caminho. À semelhança de Davi, também somos servos e adoradores. Adoradores e servos. Fomos chamados para servir ao Senhor e fomos chamados para adorar ao Senhor. E todo adorador sincero anela pela presença de Deus. Todo sincero adorador anela por essa presença bendita do Senhor. E o adorador deseja caminhar pelo único caminho que nos conduz ou conduz à vida eterna. Todo adorador deseja caminhar pelo único caminho que conduz à vida eterna. Nós somos pessoas do caminho. A palavra diz que somos estrangeiros, peregrinos. A igreja é a igreja peregrina, é a igreja forasteira. Por esta razão, a igreja deseja caminhar
segundo o ensinamento de Deus e segundo o ensinamento da santa e bendita palavra. Davi também sinaliza que ao longo do caminho encontrou resistência a cada passo. A mesma coisa acontece com a igreja. Ao longo do caminho, a igreja tem encontrado resistência a cada passo dado pela igreja. A história cristã está aí para nos mostrar esta realidade da qual não podemos fugir. Se você olhar para o verso 12, Davi diz assim no verso 12: não me deixes à vontade dos meus adversários. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Ao longo da história da igreja, meus amados, não somente na história da vida de Davi, inimigos se levantam para tirar a nossa paz. É uma tentativa inútil de tirar a paz do coração de um crente. Davi passou por esta realidade. A sua paz continuava intocável, apesar dos pecados cometidos por ele. Porém, Davi tinha um coração verdadeiramente convertido a Deus. Por esta razão, Davi é um adorador sincero. Por esta razão, Davi deseja trilhar o caminho do Senhor, andar segundo a vontade do Senhor. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Calvino, comentando este verso 12, escreveu o seguinte, abre aspas: Deus livra seu povo de duas maneiras. Escreveu Calvino. O Senhor nosso Deus livra seu povo de duas maneiras. Primeiro, ou abrandando a crueldade dos ímpios, tornando-os mansos, ou se lhes permite arder em fúria, restringe seu poder e violência, de sorte que desejam e se esforçam em vão em fazer malefícios. É uma tentativa vã. Foi uma tentativa vã na vida de Davi. O mundo se levanta contra a igreja. O mundo é maléfico. O mundo jaz no maligno. As mentes, corações e almas deste mundo são dominados pelo inimigo. Evidentemente, Davi sentia a mesma coisa. Mas há algo importante: o salmista não se atemorizava. A igreja nunca se atemorizou diante dos inimigos, diante daqueles que se levantam contra a obra de Deus. Davi não sentia medo, porque a sua confiança estava exatamente em Deus. Olhe para o verso de número 10. Olhe para o verso 10. Veja o que escreveu Davi. Ainda que um exército se acampe contra mim,
não se atemorizará o meu coração? E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Terei confiança. É o verso 3, desculpem meus irmãos, é o verso 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança, confiança inabalável em Deus. Observe que Davi não estava confiando na sua capacidade como guerreiro, como grande estrategista militar. Ele não estava confiando no seu exército bem equipado. A sua confiança estava totalmente depositada no Senhor, seu Deus. Ainda que um exército se acampe contra mim, diz o verso 3, o meu coração vai continuar tranquilo. A minha alma vai descansar em paz, porque a minha confiança está no Senhor, a minha confiança está em Deus. Agora, se você olhar para o verso 10, aí sim o verso 10, Davi chega a dizer o seguinte: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Eu sou acolhido pelo Senhor, não pelas pessoas. É claro, meus amados, que Davi não está dizendo de maneira desnaturada que foi abandonado pelos pais. Ele não está dizendo isso. Ele está exaltando a graça de Deus, reafirmando que o Senhor sempre esteve disposto a ajudá-lo, ainda que viesse a ser esquecido de todos os homens. Ainda que isso acontecesse, ele continuava confiando em Deus, ele continuava entendendo que o Senhor sempre estaria com ele, a graça do Senhor estaria abundantemente sobre a sua vida, a graça estaria sendo derramada profusamente sobre a sua alma, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua vida. A experiência de Davi é também a nossa experiência na caminhada cristã, na vida cristã, na lida cristã. É a nossa experiência. O Senhor continua conosco. O Senhor nunca nos desampara, mesmo que o mundo se levante, mesmo que forças hostis se levantem contra a igreja continua segura na pessoa do seu Salvador. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, 2 versos trazem muita alegria ao nosso coração, muita tranquilidade à nossa alma. Traz tranquilidade à alma daquela pessoa que está presa a Jesus, aquela pessoa que de fato encontrou o seu Senhor, o seu Salvador. Está escrito no verso 5 e 6: de maneira alguma te deixarei, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Louvado seja Deus. Verso 6: assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Ora, se o meu auxílio é Deus, se o Senhor está comigo, Ele não está contra mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O ruim é quando Deus está contra uma pessoa. Mas a palavra diz que o Senhor está conosco.
Deus está conosco, a sua graça tem sido abundantemente derramada sobre nós. A experiência de Davi é também a nossa experiência. Em nenhum momento Davi se sentiu desamparado por Deus. Quando confessava a sua culpa, recebia o perdão. A paz voltava a reinar no seu coração. Então, meus irmãos, o Salmo sinaliza para a firmeza da fé de Davi. Não era uma fé vacilante, trôpega, era uma fé firme, alicerçada na pessoa do Senhor, seu Deus. Sua confiança no Senhor e o seu anseio profundo pela presença do Todo-Poderoso, meus irmãos, era algo muito claro, muito real, como está aqui no Salmo 27. Davi sempre teve esse coração aquebrantado. Sempre Davi esteve disposto a caminhar com Deus. Evidentemente, o Senhor, em todos os momentos da vida de Davi, esteve com ele, lhe dando força. A sua confiança, de fato, estava no Senhor. Certamente os crentes, os salvos, os eleitos de Deus, que foram eleitos antes da fundação do mundo, os crentes que foram iluminados pela graça inefável do Senhor, de igual modo anelam pela presença abençoadora do Senhor, porquanto sabem que em Deus encontram pelo menos 3 coisas importantes, que estão exatamente no texto que nós lemos, meus irmãos. Primeiro, encontra luz e salvação. Luz e salvação. Davi reconhecia que conhecer e anelar pela presença de Deus significava estar em comunhão com a luz do Salvador, com a luz do Senhor, com a luz do Deus eterno. Olhe para o verso 1, meu irmão. Diz o verso 1: o Senhor é a minha luz. É o Senhor que ilumina a minha vida, a minha mente, a minha alma, o meu coração. O Senhor é a minha luz, luz que nunca se apaga. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E aí ele completa: de quem terei medo? Se o Senhor era a luz da sua vida, se o Senhor era a sua salvação eterna, a quem Davi poderia temer? A ninguém. A ninguém. A palavra luz, meus irmãos, no contexto bíblico, no contexto da Escritura, relaciona-se com a salvação, mas também indica alegria e felicidade. A palavra luz, no contexto bíblico, relaciona-se com a salvação, mas também indica alegria e felicidade plena, real, verdadeira, perene. Alegria perene, felicidade perene. E digo mais, alegria não é ter as coisas materiais. As coisas materiais não trazem plena alegria. Alegria real, felicidade real, a gente encontra no Senhor e na sua palavra. A gente encontra na graça do soberano Deus. Deixe-me dizer algo importante, meu querido irmão. As trevas mais densas são dissipadas pela presença da luz divina. Aconteceu na minha vida e aconteceu na sua vida. Aconteceu na vida do rei Davi.
As trevas mais densas são dissipadas pela presença da luz divina, da luz que emana do trono bendito do Senhor nosso Deus. Quando a gente pensa em luz, a nossa mente nos leva a pensar naquela afirmação de Jesus. Ele disse lá em João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz do Senhor iluminou a minha vida, iluminou a sua vida, continua iluminando a minha vida, iluminando a sua vida. Nós estamos na luz, porquanto estamos em Cristo Jesus. Davi entendia dessa forma. A luz do Senhor era a luz do seu caminho. Neste verso declarado por Jesus, o Senhor se apresenta como o único caminho que conduz o homem crente à vida eterna. Está escrito, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, a luz eterna, brilhando dentro do seu ser. Isto é ser crente. E o crente que está na luz divina, anela pela presença de Deus, deseja servir ao Senhor como servo. Meus irmãos, este é o cerne da pregação cristã. Este é o cerne da pregação cristã. Observe uma coisa: religião, seita, boas intenções, experiências místicas não são capazes de arrancar as trevas da vida humana. Somente a luz que emana do trono da graça. Religião não arranca as trevas de uma vida. Somente a luz do Senhor. Somente o Senhor faz isto. O Senhor é a minha luz, declarou Davi. É Ele, o Deus Criador, o Deus poderoso. Esse Deus poderoso é a luz da minha vida. O anelo pela presença de Deus é o resultado deste reconhecimento de que o Senhor é luz verdadeira e salvação segura e eterna. Nós estamos na luz. As trevas foram dissipadas. A nossa mente continua sendo iluminada pela luz do Senhor, pela presença bendita do Senhor. A nossa mente continua sendo iluminada pela palavra revelada de Deus. Mas a segunda coisa que acontece na vida daquele que anela pela presença abençoadora do Senhor é abrigo. Abrigo para os perseguidos. Se você olhar para o verso 1, ainda do Salmo 27, a continuidade do verso 1, Davi escreveu: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, é o abrigo da minha vida. Davi, quando perseguido, ele encontrava no Senhor seguro, ou melhor, refúgio seguro. Refúgio seguro Davi encontrava em Deus. Mas deixe-me dizer algo interessante. A palavra fortaleza, como já disse, indica o lugar seguro. O refúgio do salmista Davi, onde não teria medo algum. Meus amados, quando nós estamos em Cristo, não sentimos medo algum, porque maior é aquele que está em nós. Davi entendia esta realidade. Um Deus poderoso
Maior era aquele que estava nele, e o que estava nele era o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é para nós, seu povo, uma barreira intangível, intocável, contra os perseguidores usados pelo diabo e contra a ardilosa ação espiritual do próprio príncipe das trevas. Estamos guardados em Cristo, estamos seguros em Cristo. Assim como Davi sentia essa segurança, assim como Davi percebia que o Senhor era o seu abrigo, o Senhor continua sendo abrigo para os perseguidos. Olhe para o verso 2. Davi escreveu no verso 2: quando malfeitores me sobrevêm, com um objetivo, para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem, porque eles não têm luz. A luz está na vida do crente. Eles tropeçam e caem. E o Filho de Deus continua seguro. A palavra hebraica para destruir pode ser traduzida por comer, devorar a carne, comparando os malfeitores a uma alcateia de lobos famintos, dispostos a devorar a sua vida. E aqui no caso era o rei Davi. Uma alcateia de lobos famintos, desejando devorar a vida, a carne do rei Davi. A perseguição faz parte da vida cristã, faz parte da história da igreja. Se você olhar para Mateus capítulo 5, verso 10, o Senhor vai apontar exatamente nesta direção. Perseguição. E o Senhor diz no verso 10: bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Meus amados, o reino de Deus é um reino que incomoda. A igreja incomoda, os crentes incomodam o sistema iníquo deste mundo. Quando Davi falava sobre Deus, quando Davi falava sobre a graça de Deus, sobre a presença de Deus, incomodava. Quando a igreja fala de Jesus, incomoda. Quando a igreja fala da salvação, incomoda. Quando a igreja afirma que Jesus é o único caminho, incomoda. E os adversários se levantam contra a igreja. E o diabo está por trás disso também. Ele é inimigo da igreja, ele é inimigo do Senhor da igreja, portanto também é inimigo da igreja, é meu inimigo e seu inimigo, e ele levanta forças hostis para tentar destruir a igreja. O apóstolo Paulo disse que aquele que quiser viver uma vida que honre a Deus será perseguido. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Perseguição faz parte da vida cristã. Perseguição faz parte da história da igreja. A igreja, meus amados, incomoda o mundo e vai continuar incomodando o sistema pecaminoso do mundo até a volta gloriosa de Jesus. Mas deixe-me dizer algo interessante.
A perseguição, que às vezes nós não queremos. Nós queremos viver o paraíso na terra. Nós queremos viver uma vida boa, agradável, aqui neste mundo, e não é possível. Observem bem. A perseguição, meus amados, tem uma função importante na vida do seguidor de Cristo. A gente não entende dessa forma. A gente entende perseguição somente pelo lado negativo. Porém, a perseguição tem uma função importante na vida do seguidor de Cristo. Teve uma função importante na vida do rei Davi. Vejam bem. A perseguição traz o discípulo a uma constante afirmação de sua fé. Quando Davi era perseguido, como ele narra no Salmo 27, ele reafirma a sua fé em Deus. Ele reafirma a sua confiança em Deus. Meus amados, a perseguição tira do discípulo algo interessante, toda crença superficial. Uma das coisas que tem acometido a igreja no século 21 é a superficialidade. Quando vem a perseguição, essa crença superficial desaparece, pois somente os perseguidos continuam em sua fé. Os perseguidos crentes, os perseguidos eleitos, eles continuam firmes em sua fé. A igreja de Jesus tem florescido, meus irmãos, através dos séculos, desde o sofrimento da igreja primitiva até os nossos dias. A igreja tem florescido em meio às perseguições, em meio às crises, em meio aos sofrimentos. A igreja de Cristo tem florescido. Por esta razão, Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Crente não teme perseguição, teme somente a Deus, teme pecar contra Deus, teme desobedecer a Deus, teme não estar fazendo a vontade de Deus. A igreja do Cordeiro não teme os perseguidores, não teme o mundo. Em diversas partes do mundo a igreja continua sendo perseguida. E a igreja continua viva. Porque as portas da igreja ninguém pode fechá-las. O inferno não prevalece contra a igreja, não prevalece contra o povo de Deus. Veja o que diz o verso 5 do Salmo 27. Davi diz assim no verso 5. Olhe para o verso 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o rei Davi diz que a proteção do Senhor excede até a dos pais. Essa proteção do Senhor excede até aquela proteção que o pai oferece aos filhos. Excede totalmente. Se o meu pai me desamparar, se a minha mãe me desamparar, o Senhor vai continuar amparando a minha vida, segurando a minha vida, abençoando a minha vida, protegendo a minha vida. Louvado seja o seu nome para sempre. O anseio pela presença de Deus é o reconhecimento inequívoco de que Ele é o perfeito e único abrigo para a nossa vida. Esta foi a experiência de Davi. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro e último lugar,
Davi diz que o Senhor é abrigo e também socorro na adversidade. Em nenhum lugar das Escrituras, o Senhor nos prometeu uma caminhada sem adversidades. Não há em lugar nenhum da Bíblia. Porém, no dia da adversidade, não podemos esquecer a bondade do Senhor, como escreveu Davi no verso de número 13. Olhe para o verso 13. Veja o que está escrito. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Meus amados, o texto hebraico sugere que, mesmo em situação duvidosa, o salmista reafirma sua confiança na bondade do Senhor. O segredo da vitória no dia da adversidade, segundo o salmista, é esperar pelo Senhor. No dia da adversidade, o segredo da vitória é exatamente esperar pelo Senhor. Olhe para o verso 14. Espera pelo Senhor, não pelos homens. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. E eu poderia aqui mencionar algumas adversidades. Por exemplo, meus irmãos, a gente pode entender que as aflições, elas criam raízes no nosso coração. E a gente passa por diversas adversidades, a enfermidade que de repente chega, um filho que adoece, o emprego que a pessoa perde, a perseguição no trabalho, o sofrimento causado por um filho que deixou o caminho do Senhor. A semana passada, o irmão lá de Pernambuco disse: pastor, ore pelos meus filhos, eles deixaram o caminho do Senhor e isso tem afligido o meu coração. Ore por eles, peça a Deus que o Senhor tenha misericórdia deles. Mas eu quero dizer algo importante. As provas fortalecem a nossa fé. As aflições fortalecem a nossa fé também. Vejam bem, Tiago, irmão do Senhor, escreveu: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tem crente que não deseja ser provado. Mas, meus irmãos, a palavra ensina que o Senhor nos prova, assim como o ourives prova o ouro. O Senhor permite as provações. E Tiago escreveu: meus irmãos, tende por motivo, não de tristeza, mas de alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos ou maduros e íntegros, em nada deficientes. Louvado seja Deus. O que está fazendo Tiago? Tiago está animando a quem está submetido a provas, a aflições, e Tiago diz: se mantenham firmes na fé, com alegria no coração. Meus amados, o ensino de Tiago nos leva a acolher as provações com alegria. Com alegria. Nada de desespero.
Nada de desespero, o Senhor está conosco quando somos provados, e muitas vezes Ele permite a prova na minha vida e na sua vida, a fim de que tenhamos confiança nele, porque Ele é o Deus provedor, louvado seja o seu nome. Mas eu posso dizer que as aflições que são produzidas por esse mundo tão conturbado, esse mundo perverso e ingrato, meus amados, a gente encontra uma palavra proferida por Jesus que traz tranquilidade à nossa vida. Está em João 16:33. Ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. A aflição chegou, as aflições chegaram, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Cristo é a minha vitória. A vitória de Cristo é a vitória da igreja. A vitória de Davi foi a vitória que o seu Deus lhe deu. A vitória do povo de Deus vem do céu, vem do trono. Meus amados, o ânimo que recebemos de Cristo, de sua palavra e da ação do Espírito Santo, nos leva a cumprir fielmente a missão da igreja, independentemente das aflições existentes. Mesmo em meio à perseguição e aflição, a paz, a alegria e a certeza de vitória na vida do crente. Mas ainda há outra coisa, para a gente caminhar para a conclusão: tentações. São tantas e variadas, tantas tentações, todos nós passamos por elas. Meus amados, as tentações são ações malignas, com o propósito de destruir a nossa vida cristã. As tentações na vida de Davi foram tentações malignas, a fim de destruir a fibra moral de Davi. As tentações, elas são malignas. O apóstolo Paulo escreveu: mesmo quando somos tentados. Aí Paulo escreve: mas Deus é fiel. Ele não diz o crente é fiel. Ele não diz a igreja é fiel. Ele não diz você é fiel. Ele diz Deus é fiel. E esse Deus que é fiel não permitirá que nós sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o Senhor proverá livramento para todos nós. E aí nós poderemos suportar qualquer tentação em nome de Jesus. E eu termino esse ponto dizendo: as tentações, observe isso, meu irmão, as tentações jamais serão maiores do que nós, e nós sempre teremos livramento do Senhor. As tentações nunca serão maiores do que nós, e nós contamos sempre com o livramento do Deus que é fiel. Nunca devemos esquecer que o Senhor é o nosso socorro na adversidade. O Senhor é o nosso socorro na tentação. O anelo pela presença e espera em Deus é fruto do discernimento de que a manifestação da bondade de Deus estará sempre presente em nossas vidas. A tentação chegou? Olhe para o céu. Deus continua sendo bondoso. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo misericordioso. E eu encerro dizendo, meus irmãos, Davi anelava pela presença de Deus em sua vida, porque entendia que somente o Senhor poderia iluminar sua mente, sua vida, e para sempre salvá-lo, e salvá-lo completamente. Davi compreendia isso. Davi anelava pela presença de Deus, porque sua vida só estaria segura das investidas dos inimigos em Deus.
E finalmente, Davi anelava pela presença de Deus, porque no momento da adversidade, ele continuaria esperando totalmente em Deus. A sua confiança continuaria repousando no Senhor. Certamente, o mesmo Espírito Santo que habitou a vida de Davi, diz a você e diz a mim para buscar em Deus iluminação, luz, salvação, abrigo, segurança na perseguição e socorro bem presente na adversidade. Louvado seja Deus. Quem anela por Deus vai contar sempre com a presença de Deus. O Senhor nunca nos abandona. O Senhor não nos deixa entregues aos inimigos. E quando o Senhor permite que um inimigo triunfe sobre nós, é porque Ele tem um propósito muito maior para as nossas vidas. Assim o Senhor nos abençoe, a sua graça nos ilumine, e o Senhor nos dê essa confiança cada vez maior no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia e na sua bondade, em nome de Jesus.